Fala pessoal, professor Carlos aqui e hoje vamos continuar o módulo de matemática básica, tá? Lá eu não vou saber agora lembrar qual é a aula, acho que é a aula 6 ou 7 já está bem encaminhada aí. Mas se você não viu a aula anterior, dá uma olhada porque a gente vai usar um critério muito importante que a gente viu na última aula sobre faturação, né? E números primos e tal. Então cada aula vai ter uma coisa bem específica. Então, por exemplo, a gente vai trabalhar também hoje junto a ideia do que é ser múltiplo, tá? Então, a gente vai dar continuidade e vai falar também sobre o que é um número, o que é múltiplo e também vamos falar também como aparece isso na prova. Porque nem sempre vai aparecer na forma formal, vamos dizer assim, né? A forma, vamos dizer assim, produtiva, a forma que vai realmente você ter que fazer o MC. Não, às vezes vai cair diretamente, cai em forma de problema, tá? Então vamos lá, o que é o MMC, ou mínimo múltiplo comum, tá? É o menor número inteiro positivo, esse símbolo aqui é diferente, tá? Diferente de zero, certo? Que é múltiplo de dois ou mais números ao mesmo tempo, tá? Ou seja, nós vamos ter dois números, por exemplo, pega o exemplo 2 e 3, certo? A gente vai conseguir calcular qual número que vai ser o múltiplo dos dois números ao mesmo tempo, ou seja, vai ser como se fosse algo que é uma coisa como se fosse em comum entre elas, é algo como se fosse interligar os dois para um número só, certo? E aí, mas aí também entra na ideia do que é ser um múltiplo, tá? Um múltiplo, você vai lembrar de multiplicação, ou seja, produto de dois números resultante. No caso, temos dois números multiplicando, e ele vai gerar justamente o valor que vai resultar dali é o múltiplo do número que nós queremos, tá? Então, por exemplo, quando a gente quer achar, por exemplo, os números múltiplos de 2, como é que a gente faz? Você vai lembrar da tabuada, tá? Vamos lá. Como é que é a tabuada? Agora a caneta deu que não quer funcionar. Estava funcionando até agora e não deu para funcionar. Então, vamos pegar outra aqui. Então, quando a gente vai pegar a tabuada, como é que a gente faz? A gente começa com zero, né? 2 vezes zero, zero. 2 vezes um, 2. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4 igual a 8, certo? E por aí vai, tá? Infinitamente esses caras aqui, certo? E esses caras aqui, o resultado é quem? Os múltiplos de 2, certo? Múltiplos de 2, tá? Eu abreviei ali para ficar mais rápido para nós. Certo? Então, assim, quando falar múltiplo, o que eu vou fazer? Simples. Eu vou justamente ir logo na tabuada. Eu quero saber quais são os múltiplos de 2. 0, 2, 6, 8. Tá? Lembrando que o zero é múltiplo de todos os números. Tá? E aí, quando a gente chegar na parte de divisibilidade, nós lembrar que o 1 é divisível por todos os números. Né? No caso, ele é o menor divisor. Tá? Então, cuidado para não confundir com essa ideia. Então, o zero ele é múltiplo de todos os números. Por quê? Porque qualquer número multiplicado por zero sempre vai resultar zero. Tá? Muito importante essa característica. Então, falou múltiplo, o que eu quero saber que é múltiplo? Vou fazer o produto dos dois números. O resultado ele vai ser o múltiplo desses dois números. Tá? Aqui nesse caso é múltiplo de 2, certo? Faz a tabuada. Pronto. Como é que a gente faz na prática o MC? Tá? Então, vamos supor que você precise calcular o MC de, por exemplo, 10 e 5. Tá? Então, ó, vamos fazer aqui o MC de 10 e 5. Se você não viu a última aula, dá uma olhada por quê? Porque a gente vai usar isso aqui, ó. A gente vai usar a faturação, tá? A gente vai usar daí de faturação. E lá a gente faz a faturação isolada. Só que aqui a gente vai fazer o quê? A conjunta, tá? E aí vou pegar dois números, ó, o 10 e o 5. Eu vou faturar os dois ao mesmo tempo, certo? Qual é o menor? Aí aqui, no caso, eu vou ter que usar os números primos, né? Que são os números que se dividem por um e por ele mesmo. Temos 2, 3, 5, 7, 11, por aí vai, certo? O primeiro número, no caso, o primeiro número primo que a gente vai usar é sempre o 2, tá? Logicamente, se não der por 2, tem que testar o outro, né? Que seria o 3, 5, por aí vai. 10 dividido para 2, 5. E aqui, ó, repete 5, tá? Não dá por 3, que seria o próximo, né? Vamos testar então, ó, o 5. Tá? 5 dividido para 5, 1. 5 dividido para 5, 1. E fecha aqui, tá? Se no caso chegou em 1 em todos os números, acabamos a nossa operação.
E o que é o MMC? O MMC é a multiplicação de todos os fatores primos, certo? Então, 2 vezes 5 é igual a 10. Ou seja, o MMC de 10 e 5 é igual a 10, tá? Então, é basicamente isso aí. Lembra-se que quando a gente faz, se a gente fizesse separado isso daqui e multiplicasse os fatores primos, nós chegávamos a esse número aqui. Só que quando nós vamos fazer em conjunto, né, com 2, 3 ou mais ao mesmo tempo, quando a gente multiplicar, a gente vai achar o MMC. Então, toma cuidado com a diferença de um para outro, tá? Então, quando a gente multiplica números que estão fazendo MC em conjunto, a gente vai achar justamente o MC, porque o MC é, vamos dizer, a multiplicação dos fatores primos, tá? Então, MC de 10 e 5 é igual a 10, tá? Ah, mas você, no caso está aparecendo aqui que é o maior número, vai ser sempre assim? Nem sempre, tá? Por exemplo, se eu pegar o número 2 e 3, vou pegar aqui ó, o número 2, desculpa a caneta estar um pouquinho fraca, eu com caneta eu tenho um grande problema, sempre esquecer onde não é para esquecer. Então, vamos pegar dois números, 2 e o 3, certo? Aí vamos lá, primeiro número primo que eu vou testar é o 2. 2 dividido para 2, 1. 3 dividido para 2 não dá, então repete. Qual o próximo agora? É o 3. 1, vou repetir. 3 dividido para 3, 1. Certo? MC é o que, né? O fator 2 vezes 3. 2 vezes 3 é igual a 6. Certo? Ou seja, o MC de 2 e 3 dá 6. O que é 6? É a multiplicação de 2 com 3, que é o número que nós criamos, no caso, pegamos ao mesmo tempo. Tá percebendo agora que aqui deu pela multiplicação e aqui foi pela maior? Quando isso vai acontecer? Então, tipo assim, na dúvida, cara, se você não sabe se vai ser a multiplicação ou se vai ser o maior número e tal, o que você tem que fazer? Tem que fazer o MC para poder confirmar, entendeu? Até mais seguro. A não ser que você já tenha uma habilidade matemática mais rápido, mas para você que não sabe por que isso acontece, é porque é simples. Não existe nenhum número que vai dividir os dois ao mesmo tempo, certo? Quando acontece isso, nós chamamos eles de primos entre si. Eu acho que eu falei isso na última aula, mas se eu não falei, já grava isso. Se eu não tenho nenhum número que eu divida os dois ao mesmo tempo, eu vou chamar eles de primos entre si. E quando isso acontece, o MMC é sempre a multiplicação entre os dois. Aqui, o que acontece? Aqui tem número sim que eu divido os dois ao mesmo tempo. Se eu dividir os dois por 5, dá certo. 10 dividido para 5 vai dar 2, né? 5 vezes 2, 10. E 5 dividido para 5 dá 1. Ou seja, tem um número sim que divide os dois ao mesmo tempo. Então eles não são primos entre si. Mas esses aqui, ó, são, tá? Toma cuidado, existem primos entre si e números primos. São um conceito diferente, tá? Então é bem importante aí você tomar cuidado com isso daí, certo? Então é isso. E para que eu vou usar, né? Para a gente implementar nossa aula aqui. Para que eu vou usar? Em que sentido eu vou usar? Se você for lá na segunda aula de fração, né, no módulo de fração, tem um módulo sobre fração, dá uma olhada lá, bem legalzinho também. Lá a gente trabalha com operações de frações. E uma operação muito importante é a soma e a subtração. A soma e a subtração só sai se você souber fazer isso daqui, certo? Ou seja, eu tenho que saber fazer MC para calcular quanto vai ser o resultado da minha operação, certo? Então isso daqui é importante justamente para isso. Tem outros casos também, tá? E um dos casos que acontece é esse daqui. Como aparece? Então, por exemplo, pode ser justamente para você calcular, tá? Você calcular, por exemplo, quanto vai dar a soma de 1/2 mais 1/3. Né? A gente vai pegar os denominadores, que seria 2 e 3, e fazer o MC, certo? Ou seja, 6 seria já o denominador resultante, tá? Mas como é que aparece na prática? Então, assim, um esquema bem prático, né? Cai bem muito em concurso público. Vamos supor que você tem uma avózinha, né? E aí você e sua prima, de vez em quando, vai dar uma visitada nela, tá? E aí acontece, você trabalha muito e a sua prima também. E aí você vai a cada 10 dias vê-la na casa dela lá. E a tua prima vai de 20 em 20 dias, certo? E aí você quer saber quanto tempo vai demorar para vocês se encontrarem juntas, certo? Quando a tipo de questão for esse estilo, vai ser o quê? O MC, tá? Ou seja, o MC ele serve para calcular algo que a pergunta é para o futuro, certo? E como é que eu faço para identificar isso, cara? Simples. Geralmente a questão vai te dar algumas dicas, tá? Vai falar sobre, por exemplo, múltiplo, certo? Múltiplo, às vezes aparece. Eu não sei se a caneta vai estar aparecendo, desculpa se não estiver aparecendo, certo? Então, por exemplo, tem o múltiplo, deixa eu ver se eu tenho
outra caneta aqui. Tô até na turma presencial mesmo reclamando com isso, porque eu sempre tenho problema com caneta. Acho que eu sou inimigo delas. Não, é porque eu esqueci mesmo, pessoal. Desculpa aí. Ó, então, ó. Então, as questões às vezes vai dar uma dica. Então, ela fala sobre múltiplo, certo? Múltiplo. Às vezes vai falar também sobre mínimo, tá? E a dica master, a master vai ser pergunta para algo no futuro, tá? Espero que esteja aparecendo bem aqui para vocês no vídeo, tá? Então, ó, múltiplo, às vezes vai aparecer, múltiplo, mínimo. Aí quando você aparecer essas palavrinhas, provavelmente vai ser MC. Mas o negócio master que você vai conseguir realmente diferenciar vai ser isso aqui, ó, pergunta para algo no futuro, tá? E aí, como é que eu faço para saber se é MC ou MDC? Aqui nesse caso vai ser sempre MMC, tá? MDC já faz isso na próxima aula, tá? E vou explicar também da mesma forma como aparecem em alguns problemas, tá? Logicamente, isso aqui é uma fórmula de bolo, né? Nem sempre, às vezes vai dar certo, às vezes nem sempre, tá? Então, assim, eu tento majorar o que realmente às vezes pode cair com o concurso de vocês, certo? Então é isso. Então vamos supor lá, pegar aquele exemplozinho lá. Você, né? Eu vou falar aqui que eu vou visitar minha vozinha de 10 em 10 dias. 10 em 10. E a sua prima vai vê-la de 20 em 20 dias. E aí você quer saber quantos dias você vão se vão, no caso, visitar ao mesmo tempo, né? Você e sua prima quer saber, no caso, você quer saber quando você e sua prima vão se encontrar lá junto com a sua vozinha, as duas ao mesmo tempo vendo ela lá, certo? Para ficar mais difícil, às vezes as questões também não data. Então, às vezes, além de pedir isso daqui, pede para você falar que dia da semana que vai cair esse negócio. Então, às vezes, também vou passar uma dica disso na parte lá de raciocínio lógico sobre esse tipo de questão também sobre data. Por exemplo, hoje é segunda-feira, daqui a 50 dias é que dia? Então, esse tipo de questão também cai, tá? Então, ó, se acontecer isso daqui, você quer saber algo com intuito o futuro, né? Algo futurístico, né? Futuresco, tanto faz aí. O que vai acontecer? Você vai pegar 10 e o 20 e fazer a MC, tá? Então, a MC de 10 e 20 dá quanto? Vou pegar o número que divide os dois ao mesmo tempo, né? Vou pegar logo 2. 2, 10 por 2 dá 5. 20 dividido para 2, 10. Agora eu vou pegar o 2 de novo, porque dá para dividir. Ó. 10 dividido para 2, 5. O 5 não dá, eu vou só repetir. Qual o número que eu vou usar agora? Pô, tem que ser o 5, né? Não tem como usar o 3. 5 dividido para 5, 1. 5 dividido para 5, 1. O MC, pessoal, é o quê? É a multiplicação desses caras, certo? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Ou seja, daqui a 20 dias vocês vão se encontrar com ela, que por incrível que pareça é aquele número que eu falei para vocês. Como o número não é primo entre si, então o MC vai ser o maior número, tá? Então, ó, daqui a 20 dias vocês vão se encontrar no mesmo dia, certo? Então, recapitulando o que a gente viu hoje. Nós vimos hoje qual o critério de MMC, certo? Então, é o menor número inteiro positivo, diferente de zero, tá? Que é múltiplo de dois ou mais números ao mesmo tempo, certo? E o que é múltiplo? Múltiplo você vai lembrar de quê, pessoal? Da tabuada, certo? Eu quero saber os múltiplos de 10. Você vai fazer tabuada 10. Qual é a tabuada 10? 0, 10, 20, 30, 40, 50, 50. Então, esse resultado é o quê? É justamente os múltiplos de 10. Nesse caso aqui, é os múltiplos de quem? De 2, certo? Então, você vai lembrar da tabuada para não esquecer. E aí, na próxima aula, eu vou falar sobre divisibilidade. Na divisibilidade vai ser mais fácil, porque é só você pegar um número e dividir pelo outro. Se der conta exata, o número é divisível, certo? Como encontrar? A gente vai usar sempre o que, pessoal? Fatoração, tá? Então, tanto para cá quanto para MDC também vai ser fatoração, tá? E essa fatoração aqui é mais simples, por quê? Porque é só você multiplicar tudo. O MDC tem um detalhe muito importante, tá? Porque vai ter uns casos aqui que não é a multiplicação de todos, mas sim os números que dividem os dois ao mesmo tempo, tá? Exemplo aqui. Aqui, por exemplo, o MDC seria 5, porque é o único número que divide os dois ao mesmo tempo, tá? Vou trazer até esse mesmo exemplo aqui na próxima aula, tá? E como aparece? Geralmente a questão vai falar nas palavrinhas, né? Por que eu coloquei essa parte? Porque nem sempre vai aparecer isso daqui.
Ah, você faz a MC de 10,5. Cara, isso aí é para concurso, assim, às vezes de um nível bem baixo, né? Não estou falando que é um concurso fácil, estou falando em questão que às vezes a prova é mais objetiva, tem que ser objetiva, é um cargo assim que não exige tanto conhecimento matemático. Mas se a tua prova for uma prova, por exemplo, porra, Colégio Naval, EPICAR, né? For pegar PM, pegar Polícia Civil, pegar, né, esses concursos assim dessa área que vai exigir um pouco mais de conhecimento matemático, ela vai vir assim em forma de pergunta, né? Ou o caso que eu criei agora. Você tem uma vozinha, você visita ela de 10 em 10 dias, sua prima visita ela de 20 em 20. Quando vocês vão se encontrar novamente? Entendeu? Então, esse tipo de pergunta que é o que vai aparecer na prova de vocês. Então, às vezes vai aparecer como um múltiplo mínimo na palavra, e o que você vai matar, tá? 90% dos casos é assim, ó, a pergunta é com o intuito, né, para algo no futuro, para saber algo no futuro, certo? Então aqui eu queria saber em que dia eu ia encontrar a minha prima junto com a minha avó lá no dia da visita, ao mesmo tempo, certo? E é isso daí, tá? Então eu espero que tenha ajudado vocês, né? No mais, é só isso, uma matéria bem simples. E o que você tem que fazer agora, cara? Não é confiar em mim, sim pegar o que eu acabei de falar e testar. Vai nas questões, testa lá, vai no que concurso, concurso. Não sou patrocinado, tá? Tô falando justamente porque é a plataforma também que eu uso para estudar. E é isso, tá? No mais, acompanha aí, segue no Instagram, dá uma curtida se você gostou, se inscreve também, tá? E até a próxima. Valeu!